porque um time que não engaja ou que não adere bem a uma ideia, ela pode ser a melhor ideia, ela não vai para frente. Essa implantação aqui desse recurso, dessa funcionalidade, não parece estar dando muito certo. Talvez a gente precisa ou mudar a abordagem ou mudar ela, porque às vezes você entrega, mas se você não dá visibilidade, se você não dá treinamento, se você não dá um acompanhamento, não adianta. E que a própria HubSpot nessa versão do Enterprise já tinha nativo, então dá mais consistência, eu não preciso de código, eu não preciso de fluxo, de maneira nativa eu posso configurar. Então assim, a gente identificou como? Já usando. Mas o HubSpot já atendeu a gente. Dá essa visibilidade, mostrar até a sua vulnerabilidade. Fala, eu tô vulnerável nessa parte aqui, nós estamos. Qual é o plano de ação que tem que ser feito se isso acontecer? Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Hook Talks. Para você que está chegando agora ou que já acompanha o nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, a mais uma conversa, a mais uma discussão aqui com líderes, gestores, empreendedores que estão fazendo a diferença no dia a dia dos seus negócios. A temporada está incrível. Além de um ambiente totalmente moderno, reformulado, altamente tecnológico, os nossos entrevistados estão mandando muito bem. Dicas, recomendações, melhores práticas, casos de uso, metodologias, conceitos, tudo para você aprender e melhorar o seu negócio, o seu processo e para fazer a sua empresa crescer. Então, se você não assina o nosso canal, aproveite para assinar, deixar o seu like, compartilhar, segue a gente, que aqui tem conteúdo de muito valor para ajudar você no seu dia a dia. Mas, gente, vamos lá, vamos começar o nosso episódio de hoje. E eu quero iniciar fazendo uma reflexão. Vamos imaginar o seguinte: você é líder de produtos e CRM de uma das maiores seguradoras do país. Isso mesmo, uma das maiores seguradoras do país. Uma seguradora que tem diferentes produtos: auto, saúde, odonto e outros produtos com diversas áreas, que atende milhões de clientes. Áreas que trabalham de maneiras distintas, processos diversos, sistemas, ferramentas, dados. E nesse cenário, você recebe um desafio, uma missão: construir uma arquitetura, uma plataforma tecnológica que dê visibilidade comercial para a empresa, que construa relacionamento, que tenha uma visão integrada, 360, com todo o histórico de relacionamento com os seus clientes e unifique os dados. E é esse cenário, e é nesse contexto, e nesse desafio que eu tenho o prazer e a honra de receber no Hook Talks para falar sobre esse caso de sucesso da Seguros Unimed, Murilo Menezes, líder de CRM e líder de produtos da Unimed. Murilo, obrigado pela agenda, obrigado pela disponibilidade. Vai estar honra, super prazer recebê-lo. Sei que você tem uma agenda difícil, né? Tem um time grande que trabalha com você, muitas responsabilidades, então obrigado mesmo por reservar esse tempinho para estar aqui com a gente. E boa, preparado? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá? Legal, cara. Muito bem. Murilo, eu sempre começo, né, essa nossa conversa pedindo para o meu entrevistado se apresentar, falar um pouquinho sobre quem que é o Murilo Menezes, qual é a sua trajetória profissional, qual foi esse seu caminho até chegar, né, a essa cadeira na Seguros Unimed. Então, se você puder se apresentar brevemente para a nossa audiência. Legal. Não, vamos lá. Bom, eu já tenho 20 anos aí na área de TI, né? Comecei em 2006, passei por desde desenvolvedor trainee, pleno, sênior, análise de negócio, né? Fiz faculdade aí também na área de TI, mas principalmente fugindo um pouquinho de TI, buscando a parte de gestão também, mas tenho já na Unimed 6 anos, né? Cheguei para ser analista na época de Salesforce, né? E
depois teve algumas mudanças, mas eu já vim como um analista, então já tinha um histórico ali, uma bagagem de conhecimento em RP, conhecimento em várias. O RP dá aquela visão um pouco da gente, um pouco mais, sistemas um pouco mais antigos, mas de vários módulos, né? Compras, financeira, então eu já tinha uma visão mais um pouco macro e já vim como líder técnico da minha antiga cadeira, né? Que era uma empresa de desenvolvimento de software também, né? Então, eu já vou indo para esse mundo dos CRMs mais conhecidos, HubSpot, Salesforce. E depois teve uma mudança, né, na empresa de sistema. E aí me convidaram para conhecer o HubSpot. Conheci, comentei com você, conheci também vendo seus vídeos, né? Aprendi. O meu início da trajetória foi vendo vídeos seus aí sobre o HubSpot, foi bem bacana, gostei. E aí estamos aí, né? Então a gente foi aos pouquinhos mostrando o trabalho e acabou acontecendo naturalmente. Foi um convite para liderar o time. Eu acho que por conhecer tanto de TI, tanto dos processos da Seguros, né? Ela tem bastante processos, então leva-se um tempo para conhecer, para estar envolvido. Então, acho que essa união de conhecimento técnico com a área de negócios é que me levou a chegar nessa cadeira hoje por convite, não entrei já com essa cadeira, né? Então foi acontecendo naturalmente, Foi evoluindo e você foi conquistando o seu espaço lá dentro, né? aos Até chegar pouquinhos. nessa posição. 6 anos já? 6 anos de Unimed fiz agora em abril. Que legal. E é 6 uma anos. empresa gigantesca, muito grande, né? A Seguros. É Muito. referência, né? É a principal hoje no mercado, uma das Sim, principais. é uma das principais, com certeza. Eu tenho um planejamento aí para buscar ser top 3, algo assim, mas a última vez que eu tinha visto, ela, sim, é uma das grandes. É das líderes, né? Sim, sim, sim. Então, aí, às vezes eu penso que são várias empresas dentro da mesma, né? Tão grande que ela é. Eu não consigo considerar que é uma empresa só. A operação dela é muito grande e distinta, assim, lá dentro, os times, né? Então, são mundos completamente diferentes. Que desafio, hein, cara? Bem Baita grande. desafio. Sim, sim, sim. Muito bom, cara. Muito bom. Obrigado aí, parabéns pela trajetória e Obrigado. pela posição. E vamos lá, já entrando no nosso tema central, né, de construção de uma arquitetura de CRM, eu sei que uma visão que ainda está evoluindo, né, mas já está num momento bacana. Quando você começou a trabalhar com o CRM ou com este projeto, quais eram os principais desafios, as principais necessidades, as dores que as áreas, área comercial, área de relacionamento, enfrentavam na época, no momento, né, de discussão, poxa, do CRM, qual CRM, centraliza, não centraliza, mantém como está, qual eram esses desafios? Acho que o maior desafio da Unimed hoje é por ter muitos sistemas, né, para suportar a operação. Então, ela tem alguns sistemas para cadastros do pós-venda, sistemas para cotar, sistemas parceiros para estar conectado. Então, assim, o ambiente tecnológico da Seguros é muito amplo, muito grande. A natureza do negócio gera isso, né? Exato, exato. Nem sempre a gente consegue unificar. E como a empresa que tem muito tempo de mercado, então ela tem muitos sistemas, digamos que legado, né? E que funcionam bem e nem sempre dá para se mudar da noite para o dia ou é interesse mudar alguns sistemas. Então a maior dificuldade e o que ele veio para suprir é unificar esses dados. Porque quando você tem muitos sistemas e não está integrado 100%, há integrações, claro, mas a visão não está integrada principalmente, porque integrado no back-end por trás é o que agrega, mas não tanto, né? Então acho que as áreas tinham ainda, estamos ainda em tempo de projeto ali, está implantado, mas concluindo, dar essa visibilidade para eles. Quando pediam um relatório de alguma posição, ele levava um tempo, né, para você conseguir obter os dados, aonde obter os dados, de que forma. Então, essa dificuldade é que trouxe a necessidade do projeto, de unificar esses dados num lugar só, não que
vem para substituir os sistemas, mas sim para Perfeito. você dar essa visibilidade, né? E às vezes ele dá visibilidade até possíveis problemas que a gente pode estar tendo e a gente não consegue ver nesses sistemas satélites, por assim dizer. Embora não são satélites, são grandes sistemas, mas alguns menores. Perfeito. Se eu bem entendi, então, desafios como essa falta de visibilidade, né, dados descentralizados, falta, Exato, né, de visão única. sim. Imagino que muitos processos manuais para tentar consolidar relatórios, análises, consolidar os dados. Eu acho que no limite até, assim, experiência ruim, né? Talvez para o cliente, para o consumidor, para o corretor, para as pessoas. Então, mais ou menos esse era o contexto. Literalmente tinham sistemas que eles não tinham acesso aos dados. Fazia o processo, né, next finish, processava o dado, gerava alguma coisa, mas historicamente não conseguiam ter acesso a dados. Então, o HubSpot, com essa centralização desses dados, para algumas operações, ele imediatamente se tornou a fonte de dados daquele executivo, ou daquele time de estratégia para obter esses dados, porque o sistema que eles usavam nem tinham, às vezes, um relatório básico, né, ou uma visão básica nisso. Mas isso também, eu acho que com a visibilidade que o HubSpot está dando, os outros sistemas também têm evoluído junto, Legal. né, Acaba criando puxando, né? sim, porque a gente dá visibilidade a alguns pontos que talvez eles não estejam vendo, que sejam, detratores, né, por assim dizer, e aí também usam como expertise. O que dá para o sistema satélite ou sistema inicial, por assim dizer, melhorar, fazer, que seria simples e dar um ganho grande, né. Então a gente tenta ajudar eles nesse sentido também. Que legal, cara, que legal. E hoje, quais áreas utilizam o CRM? Nós temos as principais áreas são de relacionamento e a área comercial, mas o marketing, com certeza, é quem já utilizava até antes o HubSpot, então acho muito por eles já utilizarem o HubSpot antes, é que foi feita essa foi visto com bons olhos, já está na casa, já tem alguém utilizando, de ter dados lá, então o marketing utiliza, relacionamento comercial, os principais são esses. Temos aí áreas de estratégia, né, da empresa como um todo, não só comercial, mas a estratégia da empresa, área técnica, hoje utiliza para consultar dados. A gente tem hoje uma demanda de áreas querendo entrar, É porque os sistemas mesmo? estão, os dados estão lá, né? Então, a área de informações gerenciais já está fazendo a migração para o uso do HubSpot, Legal. porque está tudo centralizado, né? Então, eles tinham dificuldade em buscar esses dados, porque é eles que faziam esse trabalho. Agora, teoricamente, eles têm um lugar, um sistema para trabalhar, né? Então, a área de relacionamento, por exemplo, antes não tinha, a parte de administrativa, não tinha um sistema para chamar de meu, por assim dizer, para poder usar no dia a dia. Hoje o HubSpot é essa ferramenta deles. A gente tem em torno de umas 7 áreas, eu não vou estar lembrando todas aqui, mas as principais são essas, né? Comercial, relacionamento, marketing, a nossa corretora digital também utiliza o HubSpot. Então tem ali o seu e-commerce e os dados do e-commerce todos vêm para o HubSpot. Então é uma interface bem bacana e que a gente pretende evoluir ela em breve. Que legal. Cara, bem bacana, né, esse momento de vocês, mas me surge uma pergunta, que é a seguinte: como foi essa estratégia de evolução desse projeto lá dentro? Você falou, poxa, começou com marketing e hoje você tem mais de 7 áreas utilizando, Sim, com um planejamento de entrada de novas áreas, mas foi um planejamento que ele foi feito e desenvolvido de maneira evolutiva, foi sim. vindo eh, área por área, em cada momento, em cada etapa, ou foi algum outro modelo? Qual foi esse planejamento, do projeto? Tá. Primeiro, a necessidade era atender a comercial de relacionamento. Então, focamos, no que a gente precisa entregar para eles, inicialmente, né, que era a pipeline de contratos e de carteira de vendas, né, de cada Vendas. executivo. Para todos os produtos, o ZEP Todos ou os todos os produtos, produtos? porque a ideia era centralizar todos os produtos da Unimed no Que HubSpot. interessante. Então assim, já de início era um grande desafio, porque são sistemas completamente diferentes. E com processos diferentes, imagino.
Sim, Vender um completamente. seguro-vida é totalmente do que vender, O sei lá, próprio, patrimônio, o próprio saúde, nós saúde. temos 3 sistemas que vendem saúde. Então, dentro do mesmo ramo, nós temos diferentes sistemas. Então, isso gera. E como a gente fazer isso transparecer de maneira que não dê complexidade para o usuário. Então, assim, eu tenho vários sistemas hoje conectados no HubSpot, mas ele vê da mesma maneira os resultados. Então, a estrutura de dados é a mesma para todos. A pipeline é a mesma. Então, isso faz com que a visibilidade dos dados se torne mais fácil. Então, ele não precisa necessariamente entender de cada contador, porque a visão do HubSpot é a mesma para todos. Ah, que legal. Que interessante. Excelente. Então, acho que esse foi o grande. Isso, o nosso antigo gestor, o Thiago Vilela, teve essa ideia de falar: poxa, a gente não pode, a empresa, cada um tá querendo ver de uma maneira diferente. Podem entrar de maneira diferente, mas a gestão tem que ser igual. Porque quando eu falar um dado para você, uma maneira, olha dessa maneira, olha neste lugar, todo mundo sabe, porque tu deve trabalhar da mesma maneira no final das contas na parte de gestão. Então, acho que esse foi o grande ganho. E a gente eh, implantou a seguinte ideia: vamos trazer sempre o cotador de um ramo sempre por ramo. Então, eu vou trazer a parte do comercial e relacionamento ao mesmo tempo para dentro da ferramenta. Tá. Então, se eu depois eu quiser olhar como estão minhas vendas e o meu pós-vendas de um ramo, eu tenho, porque Tem a visão completa. porque aí não ia ser um problema eu falar assim: poxa, eu trouxe o comercial, mas e o relacionamento? Aí eu não consigo ver o pós-venda, porque uma coisa finaliza na outra. Eu começo, os meus leads entram, eu trabalho e isso vira o pós-venda. Então, eu trazer eles de maneira descasada, nós entendemos que ia ser não ia ser um ganho legal. Então, a gente implantou, lógico, olhando primeiro para os nossos produtos que mais vendem, né? Então, nessa escadinha, a gente foi trazendo o contrato e a parte de vendas deles. Inicialmente foi assim, né? E depois a área de marketing e as demais áreas, principalmente, que viram que o sistema cresceu, evoluiu, porque quanto mais dados a gente traz para dentro do sistema, mais possibilidades isso surge, né? Então, a área de marketing começou a ver novas possibilidades e trazer até outros parceiros que eles trabalham gerando lead ou informações ou contatos, comunicações para dentro do HubSpot para se conectar. Então, hoje a gente tem diversos sistemas, outros sistemas satélites conectados ao HubSpot para gerar esses dados, para ajudar o marketing. Então, mas a estratégia inicial foi essa. Que legal, cara. E você lidera tudo isso. A gente vai aos pouquinhos, a gente vai tentando. Eu entendo que legal. E você tem uma estrutura, uma equipe, né? sim, sim. A Unimed é uma empresa que investe bastante em tecnologia. Isso é claro. A gente teve aí um evento Tech Day da Unimed algumas semanas atrás. A gente reuniu mais de 400 pessoas nesse evento, né? Liderado ali pelo time de governança do Thiago Maia. Então, assim, foi um baita evento, né? E a nossa superintendente entendeu que como nós temos uma equipe muito grande de TI, a gente precisava sempre estar compartilhando isso, né? E nada melhor do que é legal o home office, é legal estarmos cada um, às vezes, no seu espaço, mas também é importante estarmos juntos e mostrando que estamos juntos para mostrar os resultados, mostrar diversas visões ali da empresa, os objetivos, estratégias. Então foi bem legal. E também para a gente conhecer, né? Algumas pessoas que às vezes a gente só conhece no mundo virtual. Às vezes a pessoa pergunta: nossa, você existe mesmo? Achei que era uma IA ali por detrás. Você é alto, você é baixo. É bacana quando a gente conhece a pessoa pessoalmente, mas foi um evento bem bacana e mostrou o tamanho da TI da Unimed. E a força que tem, né? Imagina. E a força que tem. Então, assim, e da visibilidade. Às vezes, como a gente começou com um projeto de área, né, a gente não começou como um projeto, não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. Então, isso foi. As pessoas levou-se um tempo para conhecer. E que bom conhecer da maneira boa, que foi ouvindo coisas boas do sistema, dos resultados. Então, foi trazendo mais pessoas e hoje a gente tem ali uma visibilidade legal, um apoio muito legal. Mas o importante é que quem tinha que apoiar, apoiou, né? Seja superintendentes, os gerentes, quem passou e quem está hoje apoiam bastante. Mas muito também fruto do trabalho que a gente fez, da entrega, né? da entrega. Então,
não levou muito tempo. Eu acho que a gente acaba surpreendendo por não ter levado tanto tempo para fazer isso. A Unimed tem vários sistemas, utiliza-se desses vários sistemas há muito tempo, mas um sistema que dessa visão unificada é a primeira vez. Então, a gente não tem, acho que, 3 anos de projeto, talvez. Então, para um legado aí de mais de 35 anos, é um tempo bem legal para a gente ter o resultado que a gente tem hoje. Que legal, cara. Que legal. Parabéns. Obrigado. Excelente, belo projeto. E você é um executivo, é um profissional que conhece o mercado de CRM, conhece outras tecnologias, outras plataformas. E por que a HubSpot? Inicialmente, foi pela área de marketing já utilizar o HubSpot, e aí eu entendo que o estudo que foi feito inicial foi: o HubSpot está em casa, já tem aqui uma área utilizando, e tem dados dele, e ele se mostra ser um sistema escalável, personalizado, que permite personalizações, que é parecido com o antigo sistema que a gente tinha, né? Então, assim, entenderam que era um sistema parecidos que conseguiam nos atender. Então o HubSpot fazia sentido e fez sentido nessa implantação, né? E, e eu acho que o que ele se mostrava lá e a evolução dele, né? Eu entendo que o HubSpot tem evoluído junto com o nosso processo, com a nossa equipe, né? Até com a nossa parceria, que evoluiu bastante em termos só de consultoria. Nós hoje literalmente somos parceiros aí da Hook. Então acho que bem bacana essa parte do sistema evoluir junto, né? De não. Também que no mundo de hoje não tem como você não evoluir rápido, né? Então, o HubSpot é escolhido pela projeção, pelo potencial. Então, ele já tinha uma boa adesão e o potencial dele era bom e se prova a cada dia ali. Cada vez mais a gente estreitando os laços com a HubSpot, com os nossos parceiros. Que legal, cara, que legal, sensacional. Realmente é uma plataforma que entrega muito e dá flexibilidade, facilidade, permite, né, a integração com outros sistemas, como bem você falou, né? Você Sim. tem uma estrutura de sistemas legados muito forte, né? Importante para o negócio. E Na não, verdade, 80% hoje dos nossos dados do HubSpot vem de integração. integração, olha só. 20% são dados que são imputados diretamente nele, não que sejam menos importantes, na verdade são dados super estratégicos, e tanto é que tem muitos sistemas, muitos projetos querendo se conectar ao HubSpot muito para buscar esses 20%, porque 80% é o que a gente conversou, né? A integração dos dados, estar aqui. Os 20% é o que ele gera, né? O que ele gerou, o que ele deu de ganho, né? Então, o pessoal vem. Essa parte da integração é muito importante pra gente, porque é um sistema que se conecta a vários outros. Que legal. Mais ou menos quantas integrações hoje você Nossa, tem? só em sistemas nós temos. É que às vezes nós criamos várias rotas, né? Nós temos alguns sistemas que eles são, vamos chamar de híbridos, né? Que ele faz muitas funções. Então ele trata tanto pós-vendas ou vendas, ou trata uma área técnica ali, um processo da área técnica, então a gente acaba criando mais de uma conexão com ele. Mas no mínimo nós temos hoje 12 integrações, no mínimo, que são 5 sistemas core, são do pós-venda, mais uns 6 ou 7 sistemas cotadores, no mínimo 12 integrações. Eu sei que são mais, com certeza são mais. As personalizadas ou customizadas, fora as mais nativas, que é a Sim. integração com calendário, e-mail, Não, essas coisas aí. aí não, eu acho que não dá nem para contabilizar, né? Nós temos aí, a última vez que eu olhei, nós tínhamos 480 usuários ativos, né? E praticamente mais da metade conectados com o Gmail, né? Caixas corporativas, a gente tem mais de 150 caixas e mais para entrar. Temos uma Cara, fila de implantações de caixas corporativas, né? Então, bem, bastante. Integração é a palavra-chave ali na equipe do HubSpot. cara, incrível. Olha só, galera, olha que interessante. É claro, a HubSpot é uma plataforma completa, ampla e permite o uso desde uma empresa pequena, uma startup, até uma das maiores seguradoras com mais de 35 anos de mercado, diferentes ramos, diferentes produtos. E essa estratégia, esse modelo de implantação
traz uma riqueza de conteúdo, informações e dicas para esse episódio, para essa conversa. Então, se você quer aprender, está aprendendo sobre todo esse projeto e toda essa história e toda essa estratégia de um projeto extremamente complexo, esse é um conteúdo que é muito relevante para você. Então, é um case fantástico, excepcional, muito legal. Então, não é um projeto simples, um Não, projeto rápido, um projeto desafiador, né? sim, sim. Imagino. Nós temos projeções de. O projeto tá crescendo, né? E tem anos aí já planejado de projeto. Mais do que a gente já fez, né? Então, é bem bacana. E um dos grandes desafios que eu vejo, Murilo, nos projetos, independente do tamanho da empresa, é o desafio cultural, né? E a gente estava Sim, até conversando ali no café antes aqui do nosso papo, que muitas vezes a gente lida com pessoas que estão acostumadas a um modelo operacional, a uma sim, zona de conforto, a usar aquela ferramenta, aquela planilha, aquele processo. E quando a gente trabalha numa visão de um projeto diferente de CRM, como essa que você está descrevendo, é um desafio, sim. né? Talvez o maior, lidar com a mudança de comportamento das pessoas. Como é que você vê isso? E quais foram as táticas ou os caminhos que vocês trabalharam para trazer o time, né, para esse projeto, para essa visão, para essa jornada? É, eu diria que um dos pontos chaves é isso, porque um time que não engaja ou que não adere bem a uma ideia, ela pode ser a melhor ideia, ela não vai para frente. Então, se não criar formas de trazer seja a área, usuário, gestor, mostrando os ganhos reais, quebrando os paradigmas do tipo, isso é difícil, ou isso é complexo, isso é um grande problema para o projeto, pode ser. E assim, como todo projeto, nós tivemos nossas dificuldades, né? E eu acho não, tenho certeza que nós tivemos aí uma área-chave para nos apoiar, né? Que foi a área da academia de vendas, e que é ali liderada pelo Luiz e pelo Eduardo. Então, assim, estão fazendo ainda um trabalho muito importante de aculturamento das áreas. Aprenderam a utilizar o sistema, entenderam a importância, tiveram essa visão também. Eles têm alguns parceiros de implantação de negócios para ajudar o executivo a entender a importância de ter um sistema, né? Então é importante mostrar uma conversa que a gente tem com o atendente, que está ali na linha de frente fazendo atendimento, é uma, a conversa que a gente tem com o estratégia é outra, a conversa que a gente tem com o executivo é outra, e com o gerente também. Então cada um tem que ser abordado de maneira diferente. E se você não convencer todas essas instâncias, por assim dizer, você vai poder ter um risco ali grande do projeto não dar certo. Então, essa área da academia de vendas foi a área, assim, eu digo que era a chave nossa nesse projeto. Porque uma coisa é você levantar, especificar, desenvolver e implantar. Agora, você aculturar uma outra área, não é um processo que você faz e está pronto. É um processo diário. Então, um treinamento aqui, tira uma dúvida ali, faz um reforço do treinamento depois. Isso a área de TI não consegue ter todo esse tempo, né? Então, às vezes nem a didática nossa, por sermos às vezes muito bit byte, às vezes muito direto, precisa ter uma comunicação diferente. Então, essa área ela consegue promover essa comunicação diferente, uma documentação diferente. Nós, inclusive, implantamos o Knowledge depois, porque baseado nas conversas deles, nas ideias deles, do tipo assim, às vezes eu fazer um treinamento de 1h30 ou 2. E para ver uma gravação de 1h30 ou 2 para tirar uma dúvida é muito complexo. Então eles eles chamam de pílulas de conhecimento. Isso aí, essa ideia acho que é do Álvaro, inclusive, do comercial. Pequenos vídeos com, com dicas rápidas e então mais fácil da pessoa ver e falar: como é que eu faço um relatório rápido ou uma visão rápida, onde está o campo-chave para eu puxar um relatório importante nosso? É que os dados estão separados de que maneira? Nesse vídeo. Então, assim, pequenos
vídeos de pílulas de Pequenas conhecimento dicas de para aprendizado, é a poder... melhor forma. Melhor forma. Então, assim, isso foi ideia deles. Nós não tivemos essa ideia lá atrás, mas é importante ter essa parceria dessas áreas, alguém para poder promover o sistema e também trazer. Eles trazem, às vezes, poxa, essa implantação aqui desse recurso, dessa funcionalidade, não parece estar dando muito certo. Talvez a gente precisa ou mudar a abordagem ou mudar ela. Então, esse feedback, que às vezes não é com a gente, não estando nós na sala, ele acontece com essa outra equipe. Então, eles repassando para a gente é importante ter também essa parceria. Então, acho que a Academia de Vendas foi fundamental. Fez a diferença. Muito, muito. Sensacional, cara. Excelente dica. Baita dica. E eu vou até te confessar, a gente sempre aprende, né? Há 15 anos trabalhando aqui na RUC e com projetos constantes. Cada projeto tem uma sua história e tem o seu aprendizado. E no caso da Seguros Unimed, a gente teve um desafio inicial de adoção e eu participei muito dessa discussão, pessoalmente. E é um aprendizado, para não falar de erro, mas a gente sempre aprende. Sim. Mas quando a gente conectou com a academia de vendas, e eu me lembro de ter participado de uma primeira reunião com eles, e aí a gente discutiu muito, cara, por que não tá indo, por que não tá virando, as pessoas não estão usando e tal. E aí a academia trouxe uma visão e um conceito e um direcionamento que foi assim, divisor de águas, cara. Divisor de águas para o projeto. Então, você comentou agora e eu lembrei de ter participado de 2 ou 3 reuniões para discutir esse desafio da adoção. E não me lembro, o executivo na época que falou, olha, se a gente não conectar com a academia de vendas, esse negócio não vai andar. E muito ratifica o seu comentário, Sim. a estratégia, o modelo de como vocês trabalharam, né? Sim. Até o caminho que eles levam, às vezes é diferente da TI. Às vezes estão em algumas comunicações com diretoria, superintendência. Então, podem chegar informações, ver essa instância de uma maneira, mas como a academia de vendas está junto, não tem como essa informação ser deturpada, né? Então, assim, é importante a academia de vendas mostrar o que funciona e o que não funciona para a gente fazer acontecer e também essa comunicação com as outras instâncias, outras escalas da companhia estarem na mesma página, né? Então, ela virou um defensor do sistema, mas também ela não defende quando ela vê um problema. Se ela vê um problema, ela fala, poxa, isso não tá dando certo. Então, a gente procura o mais rápido mudar, porque ele é o nosso porta-voz, é nossos olhos dentro das áreas, então é bem bacana isso. Então essa parceria aí eu acho que é o ponto-chave do nosso projeto estar dando certo, porque às vezes você entrega, mas se você não dá visibilidade, se você não dá treinamento, se você não dá um acompanhamento, não adianta. Lógico, né? Tem áreas dentro da companhia, igual a área de relacionamento, que eles têm um engajamento muito grande e os resultados vêm mais rápido. Então é aquela história, você pode fazer a escola de uma maneira normal, você vai chegar no nível X em tanto tempo, mas você pode estudar mais, você pode se engajar mais, você pode se esforçar mais, você vai chegar mais rápido e vai evoluir mais rápido e por aí vai. Então, o engajamento muda muito. Muito. Ele dá outros resultados, tanto é que a área de relacionamento virou meio que referência de sucesso no que tange. Quer dizer que não dá problema? Nós temos problemas, nós temos desafios, nós temos, vamos dizer assim, a gente faz refatoração de alguns processos e ideias, sim. E tudo bem, faz parte, né? Faz parte do jogo. Mas é uma área que compra a ideia, né? E que tenta se adaptar ao que dá para ela se adaptar ao processo, mas que acredita, entende que aquele processo precisa ser feito. E às vezes nem sempre quer dizer que o sistema vai atender 100%. E como a gente pode pensar em chegar no 100%? Às vezes é com um outro sistema conectado ao HubSpot, alguma parceria, mas ter essa visão aberta foi o que trouxe, acho que eles serem sucessos e isso virou referência. Quer dizer o seguinte, se uma outra área não está utilizando, não tendo sucesso, tem a academia de vendas, tem a TI. Falta agora o seu engajamento, né? Acho que é a união, uma trinca bem importante, né? A TI fazer bem feito, tá junto do usuário, academia de vendas e área de negócio. Então, essa trinca acontecendo não tem como não dar certo.
É receita para dar certo, É a né? receita para dar certo. Que legal, cara. E tem algo que você faria diferente, olhando pro retrovisor? Tem, tem. Até conversando com a nossa gestora nova, eu acho, como ele nasceu um pouquinho de maneira pouquinho não, ele nasceu quase 100% de maneira orgânica, eu uso muito essa palavra, não veio de um projeto aprovado, Corporativo, que vai mexer com toda a corporativo. empresa. Então, assim, a gente entendeu, é igual você falou, né? Nós aprendemos com os erros e hoje eu vejo que, assim, talvez um alinhamento interno com as TIs, porque igual eu comentei, a TI é muito grande na Unimed, um alinhamento prévio do roadmap de como a gente pretendia atacar ou desenvolver com as outras TIs, eu acho que faltou um pouco. Talvez a gente abordou eles de maneira muito em cima da hora, por assim dizer. Talvez essa ideia. Porque a gente entendeu no início que a gente conseguiria fazer meio que sozinho. Mas não é. Nunca, jamais. Acho que foi A banda não utopia. toca assim, né? Não toca. E assim, para fazer bem feito, a gente precisa de alguns dados, igual data de validade da proposta. Alguns sistemas tinham a data já da validade, outros tinham os dias. Então a gente precisava de uma estrutura X. Então a gente precisa ir conversando, entendendo, porque se eles não derem esse dado pra gente, se você começar a assumir responsabilidade que não é Que não é sua, sua, é. aí é igual quando eu programava. Você começa a fazer uma classe e começa a colocar tudo dentro dela, fazer funções que não é dela, aquilo não virou a ideia de conceito de orientação a objeto, morreu. Você fez uma estrutura errada sobre isso, então vai ficar mal feito. Então acho que o que eu mudaria era isso, a questão da comunicação com as outras áreas, tentar fazer um planejamento melhor, lógico, Legal. né? Por ter nascido um pouco orgânico, isso acabou não tendo essa ideia lá inicialmente, né? Legal, excelente. Excelente ponto, excelente dica, viu, cara? Realmente é isso que você falou. São áreas que precisam trabalhar minimamente alinhadas, né? Sim, Integradas num projeto né, dessa dimensão, né? sim. Faz muito sentido, muito sentido. Cara, muito bom, excelente. Excelente conteúdo, muito Legal. aprendizado, boas dicas. E na prática, quais são os principais benefícios assim que a equipe, que a empresa obteve com esse projeto, cara? É, a velocidade dos dados, né? Acho que foi a. Tem alguns processos, algumas demandas que geram tomada de decisões rápidas. Não pode levar tempo. Os dados têm que ser. Tem que ser íntegros, né? Então, assim, às vezes, para dar essa integridade, antigamente levava-se muito tempo. Essa conferência. Então, acho que o maior ganho, e eu acho que a mudança que o pessoal vê, é conseguir ter esses dados de maneira rápida. Então, eu quero saber, hoje, agora, qual o meu cliente que, eu, que me gera mais valor mensal? Ou qual o meu cliente mais relevante? É, onde ele tem mais CNPJs ou mais contratos, mais vidas. Nem sempre é só valor, né? Claro, Às vezes você tem um cliente estratégico, um cliente relevante, e tem um ponto aí que a gente acho que foi o X da questão, né? Que eu acho que a arquitetura é importante sempre, mas identificar o que de fato é importante para o usuário, né? Anteriormente a gente pensou em colocar alguns dados numa tabela. E depois a gente falou, poxa, mas isso tinha que ser uma entidade, porque vai ser muita coisa se pendurar em cima dela e ela vai virar centralizadora, que foi o que a gente chama de grupo econômico, né? grupo econômico. Esse objeto ali hoje é o nosso cereja do Grupo bolo. econômico, galera. Então assim, Presta que é um atenção. agrupamento dos CNPJs. Uma empresa como a Unimed, nós tratamos, temos os CNPJs únicos, né? Às vezes é uma empresa de um CNPJ só, sim, mas a maioria das vezes são grupos de CNPJs, né? Então ali a analista ali da área Star teve, que faz a administração disso, teve essa visão de mostrar a importância e juntos, eu e ela, a gente entendeu que isso não deveria estar num dado do contrato, o dado do grupo econômico, e sim que isso devia ser uma entidade, que devia ser um espaço para associar, para agrupar, para centralizar e dar essa visão do cliente para a gente. Porque um CNPJ não é a visão do cliente. Muito provavelmente uma empresa grande, quando você vai perder um contrato dela de um ramo X, você não vai perder um CNPJ, você vai perder o grupo inteiro.
Então você tem que ter essa visão unificada e eu acho que é grande mérito dela ter insistido nessa visão, porque talvez a TI não teria feito dessa maneira se não fosse ela ter mostrado que isso era importante, era relevante. Hoje eu acho que é o objeto mais É importante um que a dos gente tem. pilares, né? É um dos pilares, porque é o cliente, é a visão do cliente, né? Onde a gente associa os contratos, os tickets de atendimento, onde a gestão do risco de cancelamento, que é o acompanhamento mesmo. Hoje a gente tem, é, não lembro se eles já tinham antes, mas hoje em sistema com certeza não. Mas hoje a gente tem esse controle do risco que a gente pode estar correndo de a gente perder um cliente. E não é sobre perder o cliente, e sim sobre acompanhar o cliente, né? Sobre ele estar sendo bem Incrível. assistido, né? Então, a área de relacionamento, ela tem muitos processos, processo de onboarding, né? Eles tinham alguns formulários Excel que eles trabalhavam, Excel, que eles ficavam trabalhando para anotar isso. Hoje é associado ao contrato, né? E o contrato associado ao grupo econômico, ou seja, existe todo Associado a um vendedor, né? A quem vendeu. quem vendeu. Então, assim, existe toda uma associação que você consegue ver de baixo para cima, de cima para baixo. Se eu quero ver corretores que estão. Quais corretores têm mais grupos econômicos envolvidos aqui na companhia? Ou seja, corretores que são estratégicos. Classificação do cliente, né? Contratos em Então, renovação, em determinadas renovação. janelas. Então, assim, a parte do pipe de contratos. As duas pipes são muito importantes, mas a de contratos, igual eu falei, pelo engajamento da própria área, ele tá mais evoluído, né? Então tem o processo do onboarding, onde ele avalia ali, ó, tem um processo de acompanhamento da implantação de contratos de clientes platina, ouro, diamante, né? Então já há um filtro automático, né? Processo de renovação, que a gente conversou, e tá sempre evoluindo. Evolui, Ajusta, ajusta o melhora. processo, a ideia. Então é o tempo inteiro. Então, assim, eu entendo que vai levar-se um tempo para maturar o processo, e mesmo quando tiver já maturado o processo, ele vai sempre requerer novos ajustes, evoluções. É um fato. Porque o processo muda, a tecnologia muda, né? A HubSpot muda toda semana. E assim, tem processos, eu ia até engatar em outro, mas antes de ir para essa parte do Helpdesk, mas o fato de implantarmos um sistema onde não havia sistema, você implanta o processo inicial, que tá lá atrás. É, Depois que você implantou no sistema, ele fala, "Pô, esse processo já não faz mais é, sentido." é. Então, Não encaixa, né? como a gente vai fazer isso aí ganhar mais tração? Vamos tirar uma fase, implementar outra, um processo, uma integração? Como a gente faz isso acontecer melhor? Mas eu entendo que outra dica que eu poderia dar é isso. Não tenta pular essas fases. Lógico, se tem um processo ruim, não adianta implantar um processo ruim no sistema, que vai ficar ruim também. Existe um benchmark aí, uma evolução que tem que ser feita para implantar. Mas não tenta mudar tudo, porque às vezes você tenta mudar todo o seu processo e você não implanta nunca. É. Você cria um monte de burocracia, um monte de dificuldade, complexidade que você não vai chegar do outro lado. Implanta o básico, dentro de uma visão que você entende que tá ok, e dentro disso, usando, você vai evoluir depois. E isso cria um outro gancho, que é a parte nossa que a gente acabou não, né? Contratamos esse ano o Helpdesk da HubSpot, que nós também começamos de maneira orgânica, né? Usando os tickets, mas a gente criou muitos fluxos. E que a própria HubSpot, nessa versão do Enterprise, já tinha nativo. Então dá mais consistência, eu não preciso de código, eu não preciso de fluxo. De maneira nativa eu posso configurar. Então, assim, a gente identificou como? Já usando. Mas o HubSpot já atendeu a gente. Então a gente já identificou quais os nossos desafios, as nossas necessidades. Então, quando a gente foi implantar o Helpdesk, a gente já sabia o que a gente tinha que procurar, né? Diferentemente, quando você ainda não teve esse desafio, você ainda não passou por isso, você não sabe nem o que procurar ali. Às vezes quer implantar uma coisa que nem é importante, nem vai ser relevante no seu processo, que podia ficar na fase 2, como uma melhoria, mas não é importante, você fica querendo implantar aquilo. Então, acho que a dica que eu dou, projetos que eu já participei, eu já vi isso acontecer, querer implantar o melhor dos mundos de cara. E o projeto nem foi implantado. Exato. Não sai do lugar, né? Não sai. Eu acredito muito nessa visão e é excelente esse ponto que você trouxe. Porque muitas vezes as empresas querem mudar tudo, né? Sim. Tudo de uma vez.
Obviamente, você está falando de uma empresa de 10, 15, 20 pessoas ou uma empresa de centenas, né, de pessoas ou até milhares de Sim, sim, pessoas. com Então, certeza. mas independente de qualquer coisa, a minha visão, eu acredito fortemente que precisa começar pequeno. Sim, Testar, usar, implementa, usa, testa, valida, aprende, melhora. Ajusta, implementa, melhora. Ajusta, né? É isso, essa é a receita, né, na minha sim. opinião. E tem outra dica nisso a comunicação. Do mesmo jeito que a comunicação tem que acontecer com as áreas internas de TI, no meu caso, mas também com a área de negócio. Negócio, essa dica é fundamental. Trazer o Saber usuário para a discussão. dar essa visibilidade, mostrar até a sua a sua a sua vulnerabilidade. Fala: "Eu tô vulnerável nessa parte aqui, nós estamos. Qual é o plano de ação que tem que ser feito se isso acontecer?". Hoje a nossa área de muitas das nossas áreas já tem essa maturidade e às vezes não somos nós que levamos pra eles, são eles que leva pra gente e já fala: "Qual o plano de contingência, Murilo? Qual é a ideia? Se não der ruim isso aqui, o Estão que tão que a gente engajados faz?". que Então, assim, a gente aprende muito com eles também. legal. E a gente entende que a comunicação tem que ser aberta, clara. Aquela velha história, o óbvio precisa ser dito, né? Perfeito, cara, muito bom. Já estamos chegando próximo ao final, a conversa está sendo ótima, o tempo tá voando. Galera, espero que você esteja gostando desse conteúdo, dessas dicas que o Murilo está comentando aqui comigo. Deixa aqui o seu comentário, qual foi a dica que mais fez sentido para você, se você concorda, né, com esses comentários, com essas dicas, complemente, dê seu feedback, porque a conversa está sendo ótima, eu estou aprendendo muito, espero que você que está assistindo o nosso conteúdo, essa nossa conversa também esteja assistindo, então deixa o comentário, diga aí a sua opinião. E olhando para frente, Murilo, qual que é o planejamento? O que vocês estão planejando? Qual que é a expectativa? É, o nosso desafio, na verdade, é conseguir segurar a ansiedade do pessoal, né? Começa a dar certo, o pessoal quer todo mundo fazer, evoluir, e é legal isso, é bacana. Mas com o projeto base pronto, né, que nós estamos já finalizando ele, a ideia é que a gente conclua esse ano, ter todos os dados dentro do HubSpot, porque a gente acabou tendo alguns percalços não, mas alguns ajustes de rotas, porque algumas áreas evoluíram mais que outras, então a gente teve que evoluir um pouquinho, demandar mais tempo com algumas áreas, mas a ideia é que os próximos passos sejam principalmente o uso da IA, né, para evoluir da celeridade nas análises nossas, celeridade na leitura de dados, igual a gente com o Helpdesk já tem alguns resumos do que se trata o ticket, né. Então, às vezes, tem um ticket enorme, e ele só de bater o olho no resumo da IA, ele já tem uma visão. Então, o uso da IA, como nós temos o nosso cadastro de reuniões, né, as agendas conectadas no HubSpot e integradas com o Gmail, então as reuniões junto com tarefas, junto com tickets, usar a IA para dar esses insights para a gente, para dar essa visão do que talvez a gente não esteja olhando e de maneira rápida, né. A gente poderia chegar, talvez, nesse mesmo resultado que a IA, mas num tempo muito maior. Então acho que a ideia é é isso, né, os dados no mesmo lugar, Exato. a IA É vai isso. fazer a É festa, isso. né. E aí criar a IA, ela não vai fazer tudo pela gente, ela é, na verdade, uma ferramenta para você alcançar o que você precisa. Ou seja, eu quero fazer uma ideia X, IA, analisa para mim, ó, mostra para mim, baseado nesses indicadores, o que faz sentido. Então você vai ter tomada de decisões mais rápidas, baseado em dados e confiáveis, né. Então implementação de chatbot, né, então com todos os dados lá, isso vai ser muito mais fácil. Então principalmente o uso da IA e visões de, unificadas, estratégicas da empresa, é o nosso próximo passo para gerar novas demandas ali mais para frente de melhorias, de, eh insights do tipo, você tem agendas abertas, tarefas em abertos, e de maneira mais fácil, né, integração com o WhatsApp é uma integração bem importante, porque nem sempre assim, igual eu sou, você já percebeu,
E-mail comigo é difícil. Falar, mandei um e-mail pra você. Eu falei, ixi, amigo. Então, assim, Não sou muito amigo do e-mail, você falou, nada é né? zero. Abrindo Não aqui os somos. bastidores. Muitas vezes é necessário formalizar e tudo mais. Mas, assim, então às vezes a gente quer notificar um executivo que ele tem muitas agendas abertas que ele não fechou. Às vezes o e-mail não vai ver aquele Não vai monte de ver, e-mail. não vai ver. Mas um ping no WhatsApp dele vai ver. Ah, Ó, aquele contato é relevante. Deixa ele pinado lá no seu WhatsApp, que se cair notificação dele é importante você ver, né? Então, assim, e até mesmo para ajudar ele, não só para cobrar. Falar, ó, o lembrete que você queria também tá aqui, ó. Sua reunião, o seu contrato que entrou. Ó, hoje entrou 20 contratos em renovação. Desses 20, 10 são platina. Você não quer dar uma olhada? Aqui tá o link. Você já manda o link dos relatórios para ele. Então, essas funcionalidades, recursos mais proativos, não esperando ele buscar criar visões, sim a gente acionando eles. Os nossos próximos passos. a visão, muito bom, cara, excelente, excelente. Cara, estamos já fechando a nossa Legal. conversa. Foi rápido até. Tem assunto para a gente ficar mais umas 2 horas aqui conversando, assim, um projeto muito legal, tem muitas frentes, muitos temas. E para fechar, eu tenho 2 perguntas. Pensando numa seguradora, tá, que vai iniciar esse movimento, que você, né, já construiu, já passou, já tem muita história, muito aprendizado. Por onde começar? Qual é a sua dica principal? Qual é o primeiro passo? Saber identificar bem o que ele quer atingir, qual o objetivo. Aquela velha máxima, tudo e nada são muito amplos. Então, saber onde a sua principal dor, a nossa dor é a visibilidade, unificação dos dados. Às vezes pode ter uma outra empresa que não seja esse o principal objetivo. Para saber, depois disso, baseado no objetivo, você tem que saber quais são as áreas que vão estar envolvidas nesse possível objetivo ser alcançado. E fazer a comunicação, o pacto, tá alinhado com a ideia do que você pretende fazer, né? E depois não que a burocracia não deve existir, tem que existir. Mas com o HubSpot ali, você consegue de maneira rápida, às vezes num sandbox, criar uma POC, criar uma ideia, dar uma visão de MVP ali para uma área de maneira mais rápida. Então, acho que o uso da sandbox é bem importante nesse sentido, né? Para testar ideias. O que é a sandbox? Sandbox, é a famosa caixa de areia. É o ambiente onde são desenvolvidos tudo que vai subir para produção, né? Então, se eu quero criar um fluxo novo, se eu quero criar um processo novo, se eu quero testar, implementar alguma coisa. É uma área de teste. Área de teste. Posso errar? Pode errar, ali sem medo de ser feliz. Tá bom. Ali você vai É descobrir. isso, a sandbox, área de teste. Posso brincar. E tudo. Então, a sandbox é bem importante nesse sentido. Então, a dica que eu dou é isso. Se comuniquem, alinhem com as outras áreas. Não precisa você levar o projeto pronto. Leva a ideia. Até porque muitas ideias compartilhadas, implantadas na cabeça de cada um, pode gerar mais força para você conseguir evoluir ou dar dicas de, tipo, aonde você tem que evoluir, qual o melhor caminho. Então, acho que o alinhamento é a grande dica aí para quem tiver e saber onde quer chegar, né? Não adianta querer fazer tudo, que o tudo não vai te levar a lugar nenhum. Talvez leve, mas demore muito. Mas olhar muito caro. Mas olhar pro tudo às vezes pode desanimar também. Pode você tentar olhar lá para frente e falar assim, eu quero que ele faça tudo, implemente todas as áreas, tudo. Mas qual é a área que te dá mais dor agora? Às vezes você vai criar uma demanda com uma área que não é um problema hoje e tá andando bem. Você não tem que atacar ela, né? Você não tem que mexer com ela agora. Ela pode ser a última. Tá tendo bem, tá andando. Né? Então, é o conceito da maratona, né? É o conceito, poxa, quero correr uma maratona? Quero, mas não começo do dia para noite. Exato. Começo correndo 5, 10, depois vou para uma meia maratona, em algum momento... Ninguém começa no Iron. Começa lá embaixo. Exato, é isso aí. Muito bom, cara. Obrigado mais uma vez aí pela presença, por ter reservado esse tempinho para estar aqui comigo.
sempre eu quis te convidar para ter essa conversa, porque você tem um repertório, um conhecimento muito Legal. bacana. Então, realmente é um prazer recebê-lo aqui. E para fechar, deixar um minutinho aqui para você dar uma mensagem. Quem quiser falar com o Murilo, saber mais sobre a Seguros Unimed, enfim, o seu minutinho aí final para você, enfim, deixar uma mensagem. Bom, a mensagem que eu deixo é conversar bastante, né? Se alinhar bastante. Estamos aí para quem quiser conversar, para ter troca de experiência. Meu LinkedIn é Murilo Menezes. Então, meu nome. Recomendo, viu? Recomendo muito. Então, assim, eu acho bacana. Eu tenho bastante amigos que trabalharam comigo, que a gente tem contato até hoje, a gente compartilha ideias. Ter essas, não só amizades, né? Muitos verdadeiros amigos, mas essas conexões de troca de ideias. Às vezes tem aqueles grupos famosos que todo mundo conhece, que é o grande, mas tem os microgrupos para você conversar, né? Tem uma dúvida ali, Tem uma dúvida. né? Estamos abertos aí para conversar, para trocar ideias, para fazer parcerias. Nós temos aí algumas Unimedes entrando em contato com a gente em termos de como que foi, qual foi o ganho, pedindo apresentações. A gente está sempre aberto, a gente tenta. Eu acho que não adianta a gente pensar só no nosso. Ah, eu não tenho Numa tempo, eu bolha, não né? posso, não dá. A gente dá um jeito, não dá jeito. Eu tô aqui, né? Então, a gente dá um jeito, a gente tem que conseguir atender todo mundo da melhor maneira possível e porque isso é um ganho de ambos os lados, né? A gente um ganha ganho. mostrando, depois daqui a pouco eles vão mostrar uma coisa que eles implementaram lá e que a gente não tem ainda. Então sempre é bom ajudar todo mundo, seja na área de TI ou não, né? Acho que fica essa dica. Muito bom, cara, muito bom. E dando um spoiler, né, e pegando um pouco dessa visão de compartilhar, em breve teremos novos executivos de outras Unimeds aqui que também estão num projeto de CRM e participando dessa conversa, muito com esse propósito de compartilhar aprendizados, os desafios, os momentos, e todo mundo ganha, né? Uma Sim. relação ganha-ganha. É o ganha-ganha. É isso aí. Muito bom, cara. Obrigado. Antes de encerrar o episódio, antes que a Gabi me dê uma bronca, né? Como ela sempre faz, eu vou te entregar um kitzinho da Hulk. Ah, legal. Vou deixar aqui um brindezinho, Obrigado. presentinho pra você. Senão a Gabi puxa minha orelha, como sempre faz. Bacana, Tá? obrigado. Então não esqueci, viu, Gabi? Tá entregue. Mas, cara, obrigado. Galera, esse foi o nosso episódio. Essa foi a minha conversa com o Murilo Menezes, líder de produto e CRM da Seguros Unimed. Vem conduzindo um projeto incrível e essa conversa tentou resumir um pouco desse aprendizado, dessa história, dessa jornada de construção e transformação, né, de um modelo de negócio baseado em tecnologia, com um propósito muito claro, com comunicação, alinhamento entre equipes, treinamento, integração, foco no usuário. Muitas dicas. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessa conversa. Não esqueça de assinar o nosso canal, dar o like, comente, deixa seu comentário, seu feedback. A gente olha todos os comentários, a gente aprende muito, a gente está ouvindo muito essa interação de vocês, então deixa o comentário. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e aguarde que em breve tem novos episódios, tá bom? Até a próxima.